Olá, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para estudar mais uma cura. E é uma alegria para a gente estar aqui com vocês nas manhãs de sábado, ou seja lá no momento que você esteja vendo esse vídeo. Nós ficamos muito felizes em compartilhar esse estudo dessa oportunidade que a gente tem de avaliar, de se debruçar sobre esses ensinamentos, tá bom? Gratos mais uma vez pela presença de vocês. Meu nome é Saulo. Esse vídeo é um videozinho da Fraternidade Espírita Ramatiz, aqui de Maricá. E não deixem de se inscrever, de clicar no sininho, tá bom? Para que você seja notificado toda vez que houver um vídeo novo. Um abraço e vamos já começar. Não é isso, Rosa? Sim. Olá, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez aqui nos encontramos. Felizes por estarmos aqui, né? Contribuindo, dando a nossa pequena parcela, relembrando os ensinamentos de nosso querido Mestre Jesus, para que nós possamos, através da nossa vivência, colocarmos em prática, né, tudo aquilo que aqui aprendemos, através dos seus ensinamentos tão valorosos, que tem ainda até hoje, né, despertado a curiosidade de muitos, quando citamos, né, quando é falado sobre as curas que Jesus realizou, né, muitos têm curiosidade em saber, né, como é que Jesus realizava essas curas. Então nós vamos tentar, né, em linhas gerais, sem aprofundar muito o assunto, né, mas alguns tópicos que ajudam a esclarecer que, segundo a doutrina espírita, não existem milagres, não é, Saulo? É isso. A partir do momento que nós temos conhecimento de como isso se realiza, então não há mais esse mistério, como muitos teólogos ainda afirmam que foram milagres, como se Jesus tivesse derrogado as leis da natureza, não é, para que ele efetivasse essas curas, mas no entendimento, segundo a doutrina espírita, não é bem assim. Então, primeiramente, gostaríamos de ler o texto, né, do Evangelho. O homem da mão mirrada está ali em Lucas, capítulo 6, dos versículos 6 a 11. E aconteceu também outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Vejam, é importante a gente salientar essa pergunta que Jesus faz, né? Porque, na verdade, aqueles homens que estavam lá, né, que ficaram conversando e vendo se Jesus ia tomar alguma atitude ou não, né, estavam mais preocupados com as leis, né, com as leis mosaicas, né, com as leis da época, que dizia que deveria-se então honrar o sábado, né? Que não poderia, que não poderia, porque Deus tinha feito a terra em 7 dias, em 6 dias, o sétimo seria o descanso, né? Então, na lei da época,
né? E até hoje a gente tem muita gente que é sabatista, né? Dizia que o sábado era para ser guardado e não se poderia fazer nada. Então Jesus pergunta, né? Mas e aí? No sábado não se pode fazer o bem? Não se deve fazer o mal? Não se deve fazer o bem? Não se pode salvar uma vida? Não se deve matar? Como é que é isso, né? Exato. Então a gente começa já a nos perguntar o que a gente deve fazer, né? Jesus vem mostrar para a gente que, na verdade, todos os dias são dias onde a gente deve manter a nossa fé, Praticar a caridade. praticar a caridade, enfim, que a gente deve vivenciar o Evangelho em sua plenitude. Sim. Né? Pouco importa qual seja o dia, qual Dia, seja o horário, horário. não importa, Não importa. né? Todo dia, toda hora é a hora da nós praticarmos a caridade, né? Tentarmos aliviar a dor e sofrimento dos nossos semelhantes. Sim, ele mesmo diz, né? Está em João 5,17, meu Pai não cessa de obrar até o presente e eu obro incessantemente. Então, se Deus não parou, na verdade, de obrar, de criar, né? Sim. E cria até hoje, por que que nós devemos então fazer essa distinção do sábado, né? Nós devemos continuar trabalhando. É lógico, todo mundo precisa de um dia de descanso, todo mundo é justo, né? Que a gente, mas isso não nos impede de fazer o bem, a caridade, Sim. né? Quando Não pode ser um impeditivo, né? Não. O descanso é justo, porém não pode ser um impeditivo. Exato. Então, como nós já havíamos dito, né, que as curas até os dias de hoje nos despertam grande curiosidade, principalmente os estudiosos do Evangelho, né, eles procuram encontrar uma resposta racional para essas curas que Jesus realizou. Então, eles colocam como milagre porque eles tentam entender e explicar essas curas através das leis que regem a natureza, das leis que regem o nosso mundo físico, não é? Mas nós sabemos que essas curas só podem ser explicadas através das leis que regem a vida espiritual, é o plano espiritual. Então, mais uma vez vem a nossa querida doutrina espírita, não é, Saulo? Nos dar ali a base, o entendimento, a explicação lógica e razoável de como é que Jesus operava essas curas. E para isso, nós deveríamos estudar, né? Tentar entender um pouco e procurar ter conhecimento do que vem a ser, por exemplo, os fluidos, o perispírito, a vontade, não é? Aquilo que Jesus empregava ao efetuar essas curas. Não estamos dizendo aqui que, por exemplo, os médiuns, curadores de hoje em dia, mesmo aplicando, né, esses fluidos, o que nós vamos definir logo mais, o que vem, em linhas gerais, o que vem a ser os fluidos, o perispírito, isso não quer dizer que os médiuns, curadores, fazendo uso desses recursos que Jesus fazia naquele instante, né, em sua época, eles estejam equiparados a Jesus, não é? Nós sabemos que Jesus não tinha intermediário, como diz lá Allan Kardec no livro A Gênese, Jesus foi um médium de Deus. Enquanto que os médiuns curadores, então, são intermediários, não é, de espíritos benfeitores, como, por exemplo, a Dr. Bezerra de Menezes, sua falange de médicos amigos, né, que operam, Dr. Fritz, Dr. Fritz, nós tivemos, né, vários médiums que, sob a orientação, né, e médiums ali que usavam dos seus recursos, mas eram intermediários, né, de espíritos, porque nós não podemos, né, dizer... Deixa eu fazer um adendo.
Gente, olha só, vamos lembrar que nosso guia e modelo é Jesus, Sim. né? O médium é um ser humano como todos nós e ele está sujeito a quedas, a enganos, ele tem defeitos como todos nós. Então, não vamos idolatrar ninguém, gente, tá bom? Sim. Guia e modelo da humanidade é Jesus. A gente tem que lembrar que o médium, ele só é instrumento, a palavra já diz médium, medianeiro, ele é como se fosse o fio condutor daquela energia, mas a fonte desta energia é o espírito benfeitor que está por trás. Então, vamos lembrar sempre disso, tá bom? Sem o plano espiritual, nada seria feito e então não há motivo para que a gente idolatre ninguém, tá bom? Isso é muito perigoso e quando a gente fala de cura, é importante a gente lembrar disso. Outra coisa que é importante lembrar é que, assim, quando a gente fala das curas de Jesus, fala-se de milagre, como a Rosinha falou. Os milagres são tudo aquilo que a gente não consegue explicar, né? A gente hoje ainda talvez não consiga explicar algumas coisas e aí a gente chama de milagre. Naquela época, muito menos. Hoje a gente já tem a ciência muito, mas muito mais avançada. Já se fala até em física quântica, né? Então hoje a gente tem a ciência que nos ajuda a entender muito mais daquilo que antes eram chamados de milagre. E anterior a Jesus, muito antes, um simples trovão, um simples raio era um milagre, porque não se conseguia entender o que era, né? Então, tudo isso já foi chamado de milagre, já foi porque não se entendia, né? O próprio fogo já foi chamado de milagre porque não conseguia entender o que era aquilo. E o mundo vai evoluindo, a ciência vai evoluindo, as coisas vão se comprovando, né? Hoje a gente sabe que Jesus, ele mesmo disse que ele não veio para quebrar as leis da natureza, ele veio, né, pelo contrário, para reafirmar tudo isso, para reafirmar o que Deus nos deu. Então, ele não quebrou, ele não fez milagres. Tudo isso, a grande maioria das ações, mesmo de cura, hoje já tem algum tipo de explicação na ciência, no espiritismo, né? Que é uma doutrina baseada também na ciência. Então tem já várias explicações. Aquelas que a gente não tem, não quer dizer que sejam milagres. É que a ciência ainda não alcançou talvez esse conhecimento. Mas chegaremos lá, né? Segundo a doutrina espírita, nós temos a explicação aí, não é? De que maneira, né, Jesus realizava essas curas. Então vamos falar, Rosa, sobre isso? Sim, sobre fluido, né? Sobre os fluidos que nós primeiramente dissemos, né? Pesquisamos neste livro aqui, Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, né? Na psicografia de Francisco Cândido Xavier, é um livro que aprofunda, né, os nossos conhecimentos. Então, o que viria a ser este fluido? O fluido cósmico ou fluido cósmico universal, como Kardec também fala ali no livro A Gênese, né? O fluido cósmico seria um plasma divino, o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa de todo sábio. Então, nós sabemos que todos os mundos, todos os seres foram criados a partir deste hálito divino, como o André Luiz define aqui, né? Neste elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Então, se nós formos estudar, dar continuidade, tem ali na Gênese, ele se refere também sobre este fluido cósmico universal, no livro que Kardec, ali da nossa codificação espírita, e explica muito bem.
Então, todos os nossos corpos, tanto físicos quanto os nossos corpos espirituais, que Kardec definiu como perispírito, foram formados desse elemento primitivo que seria o fluido cósmico universal. Eles seriam, então, subprodutos, né, do fluido cósmico universal. E então, vamos falar um pouquinho agora do que viria a ser o perispírito. Antes de você falar, deixa eu dar uma contribuição. Veja, como a gente estava falando, que a ciência aos poucos vai comprovando tudo isso, né? Antigamente a ciência acreditava que o espaço fora os planetas, as estrelas, as constelações, fora isso, eram espaços vazios, Isso. né? Vácuo, né? E hoje a ciência avançou e já considera que existe um elemento no universo que eles chamam de matéria escura, que é justamente essa matéria que preenche o espaço aonde não tem os planetas, as estrelas. Então, veja, aos pouquinhos a gente vai adquirindo conhecimento, né? Que até já os espíritos vão nos trazendo e a gente vai comprovando, vai chegando lá. Exato, né? Exato. Então, e falando em perispírito, né? Nós temos ali a primeira vez que Kardec definiu, não é, o que viria a ser perispírito, foi Kardec que deu este nome, né? Tem ali no Livro dos Espíritos a questão 93, quando os espíritos perguntam: o espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou como pretende alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? A resposta é: envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, que pode elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira. Aí Kardec complementa: envolvendo o germe de um fruto ao perisperma. Do mesmo modo, uma substância que por comparação se pode chamar perispírito serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Então, daí 94, de onde tira o espírito seu envoltório semimaterial? Do fluido universal de cada globo. Então, é um corpo, não é? Como nós já dissemos algumas vezes, é um corpo quintessenciado, não é, Saulo? Para que a centelha divina, o espírito, possa atuar sobre a matéria, sobre o corpo físico, é necessário este corpo intermediário, que seria pré-existente e sobrevivente à morte do corpo físico. Então, Kardec aqui, primeiramente fala, né, no Livro dos Espíritos, na pergunta 93, 94, 95. Depois ele vai se referir um pouco mais na questão 135, depois um pouco mais na questão 150, ainda no Livro dos Espíritos, e também na questão 276, que são 6 páginas, onde ele explica, né, de uma maneira mais aprofundada, e depois também na Gênesis, se nós pudermos estudar, né, quem se interessar sobre este assunto, de aprofundar o conhecimento do que seriam as curas, os milagres, os fluidos, o perispírito. Tem lá na Gênesis o capítulo 13, 14, 15. Então, Kardec esmiuça muito bem esse assunto para que a gente possa ter um entendimento de como Jesus operava esses milagres. Então, quando nós estudamos esses assuntos, nós vemos que Jesus, então, empregava a sua vontade, que era poderosa, como nós já dissemos anteriormente em outro vídeo, né? Que Jesus, empregando a sua poderosa vontade, o seu sentimento amoroso imenso, né? o seu sentimento amoroso imenso pela humanidade, pelos seres humanos, e usando o seu fluido magnético, que nada mais seria do que o seu magnetismo, não é? E usando, né, da sua boa vontade. Então, ele aplicando estes fluidos magnéticos, ou o magnetismo dele, que era da mais alta categoria, vamos dizer assim, puríssimos, né? Não tinha contaminação alguma.
porque ele já era um espírito liberto de toda e qualquer negatividade. Então, os seus fluidos magnéticos, que seriam também um subproduto do fluido cósmico universal, não é? Ele aplicava sobre o perispírito do paciente, daquele doente, com o seu amor, com a sua boa vontade e doando esta energia que ele possuía, não é? Este magnetismo, este fluido, né, magnético dele, ou o magnetismo puríssimo, sobre o perispírito, ou o corpo espiritual, como na definição, não é? Seja de André Luiz, ou de Paulo de Tarso, ali na primeira carta aos Coríntios, ele fala sobre este corpo espiritual. Não é? Então, e aquele paciente, com a sua fé, não é? Com a fé que ele tinha nos poderes de Jesus, né? Com a fé que ele tinha em Deus, de que ele poderia receber aquela graça, não é? Então, o paciente, o doente, se tornava receptível. Então, ele propiciava essa cura, porque tem que ser uma via de duas mãos, né? Jesus se doando as suas energias puríssimas, curativas, equilibrantes, harmonizadoras, e o paciente, o doente, o enfermo, ele estaria então receptível a essa cura se ele tivesse a fé. Então, esta maneira, de uma forma generalizada, que nós podemos explicar como Jesus operava esta cura. E quando nós falamos em perispírito, já citamos aqui, gostaríamos de citar novamente, para aqueles que ainda não tiveram oportunidade, quem sabe em outro vídeo, para que possamos aprofundar o estudo, citando aqui o livro, né, Saulo, do Zalmino Zimmermann, Perispírito. E assim, por exemplo, quando Zalmino se refere a este corpo que Kardec, né, falou de uma forma não tão aprofundada, agora nós temos várias fontes, né, que podemos pesquisar, e este livro nos fala, por exemplo, das funções e propriedades do perispírito. Quando Kardec fala de uma forma generalizada, não é? Ele cita ali, por exemplo, 18 propriedades do perispírito. É incrível. Então, há muita possibilidade. É assim um estudo que requer de nós uma atenção, mas é um livro maravilhoso que, para aqueles que se interessarem sobre este assunto, né, de estudar o que vem a ser o perispírito, está um maravilhoso livro. Maravilhoso livro. E uma dessas propriedades nós podemos citar aqui, por exemplo, que ele fala da sensibilidade magnética. Então, esse corpo espiritual, não é? Este corpo intermediário entre o espírito e o corpo físico, ele teria esta sensibilidade magnética. Então, ele seria suscetível de receber essas energias. Então, Jesus atuava não diretamente sobre o corpo físico, não é? Ele atuava sobre esse corpo espiritual, sobre o perispírito do paciente, do doente. Então, nesse ato dele transfundir, vamos dizer assim, as suas energias curativas para aquele doente, então, as moléculas malsãs, como está aqui, né, escrito, quer dizer, as moléculas doentes, automaticamente eram substituídas pelas moléculas sãs. Então, assim, repercutia do corpo espiritual ou do perispírito deste doente, deste enfermo, iria se refletir até o corpo físico. E assim ele realizava todas essas curas, não é, Saulo? Todas as curas que nós já havíamos nos referido, Jesus realizava dessa maneira. Não estamos aqui querendo dizer, né, que nós já tenhamos esta capacidade como Jesus
tinha, né, de levantar o paralítico, curar o leproso, ou como esse irmão aqui da mão mirrada, quer dizer, da mão atrofiada. É porque ele, além de conhecer todo esse mecanismo, ele era detentor dessas energias que poderiam substituir qualquer energia negativa, deletéria, pela sua energia, que era a mais sutil possível, a mais saudável possível. Entendeu? Agora, andando então um pouquinho mais na passagem, né? A gente precisa também citar um pouquinho os doutores da lei, né? Que ficaram perplexos com aquela ação de Jesus, né? Primeiro porque assim não demonstravam muita preocupação pelo sofrimento do homem, ou porque a caridade não era uma prioridade para eles. Não. Eles eram religiosos, mas eram aquele tipo de crente de religioso que cumpre os deveres do templo, né? Exato, os cultos ali, Os cultos, rituais, né? Mas que a fé em Deus não estava ligado, não estava tão próximo à humildade, à solidariedade, né? Então fica assim a lembrança de que é muito importante não confundir fé com presunção, né? exato. Que a verdadeira fé, a gente se conjuga, a gente faz a verdadeira fé, a gente vivencia a verdadeira fé com humildade, né? Com caridade, com confiança em Deus, né? Que a gente possa ser, na verdade, sempre instrumento de Deus, né? Sempre que porque a gente nada, como eu tinha falado antes, a gente nada pode sem Deus, sem os irmãos espirituais que vêm nos ajudar, porque nós somos apenas medianeiros. Exato. E somos imperfeitos, e ainda cometemos enganos, e ainda tropeçamos muitas vezes. Então, que a gente sempre faça a ação, a vivência dessa fé, mas dessa fé humilde, dessa fé caridosa, dessa fé que tem que ser bem mais sublimada, né? Bem mais verdadeira. Não dá pra gente, não adianta, gente, eu dizer assim, eu sou espírita, e botar um rótulo aqui ó, na camisa e dizer assim, andar com a camisa, hoje eu tô com a camisa da evangelização. Mas não adianta eu sair pela rua com a camisa da evangelização, ou com a camisa escrito Fraternidade Espírita Ramatiz, ou botar estampar assim, eu sou espírita, que não quer dizer nada. Né? Não adianta eu botar no meu carro lá, eu sou filho de Deus, eu amo Deus, Jesus é o Senhor, que não sei o que babá, se eu não vivencio o Evangelho de Cristo. Né? Não adianta nem sequer a gente fazer uma oração se a gente não acredita, não vivencia aquilo que a gente está orando. Vamos ser sinceros conosco mesmos, antes de tudo, né? E vivenciar, né? Aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente busca para a gente. Isso não quer dizer que o Saulo é santo, nem que a Rosa é santa, nem que nenhum espírita ou evangélico ou cristão é santo. Não, isso quer dizer que a gente precisa fazer um esforço verdadeiro, sincero, humilde, de vivenciar aquilo que a gente acredita. Sim. Né? Porque a gente não pode mais fazer o papel que fazia os doutores da lei, que fazia os homens, né? Os homens daquela época. Nós temos que começar a nos modificar. Que tipo de pessoa eu sou? Eu sou cristão, mas que cristão eu sou? Eu sou o verdadeiro cristão? E como que é isso? Como que é ser o verdadeiro cristão? É ser alguém que consegue fazer milagre? É ser alguém que
que virou um santo. Não, é aquele que se esforça. É aquele que verdadeiramente busca conhecer o Evangelho e busca viver sobre isso, sobre essas leis, sobre esse ensinamento que Jesus veio nos trazer. Então é isso que a gente precisa começar a entender, né? Porque senão a gente vai continuar caminhando e se enganando. E o pior, muitas vezes a gente vai no trabalho da desobsessão e aí, mas me prometeram o céu, mas me prometeram o paraíso, me prometeram tantas virgens, me prometeram um lugar maravilhoso, me prometeram... E aí você descobre, quando você desencarna... Se frequentasse os templos, né? Se fizesse o que os sacerdotes, os pastores ou os gurus diziam para eles fazerem, né? Nós sabemos que não é isso, né? Não é isso, gente. O caminho não é esse. O caminho é de reforma. A reforma nós fazemos, a nossa reforma nós fazemos no dia a dia. Não é dentro da casa religiosa, pode até ser para que você possa conhecer melhor os ensinamentos. Começa ali, mas a verdadeira reforma se faz em casa, na rua, no trabalho, no dia a dia. Esse é o momento de você vivenciar isso. Para nós vivenciarmos, todos nós, né? Nós temos que estar sempre atentos, né? Como está lá na pergunta, né, na 919 do Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo. Então, todas as noites, né, nós fazemos essa reflexão antes de nos recolhermos, né, através da nossa oração, pedindo a Deus que nos proteja, para que tenhamos uma noite de sono tranquilo, um sono reparador, e também refletirmos, meu Deus, o que eu poderia ter feito melhor no dia de hoje? Não é? Nós fazemos sempre essa pergunta, olha, o que eu posso melhorar? No que, né, eu posso dar exemplo de que realmente eu estou ali dando exemplo de ser um verdadeiro espírita, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O que eu posso fazer de melhor para o próximo? Isso. O que eu posso corrigir em mim? O que eu deixei de fazer? Né? O que eu ainda estou fazendo de errado? Né? Porque senão, e não adianta também fazer a caridade para aparecer para o outro, sabe? Não adianta pegar e dar a esmola e dizer assim, olha, eu doei aquilo lá, eu fui lá na igreja e doei não sei quanto, porque eu sou uma pessoa muito boa. Olha, então eu peguei aquela cesta básica que eu não estava precisando e dei para fulano, porque eu sou uma pessoa muito boa, sabe, Rosa? Então, não é isso. Não é isso. Não é para aparecer. Porque se você está fazendo para você ganhar o louro disso, quando você chegar lá em cima, vão dizer, mas você já recebeu, filho. Isso. Você já recebeu os méritos, você espalhou para todo mundo. Você se lembra que todo mundo te deu parabéns? Então você já recebeu, por que agora você quer receber de novo, né? Então não é isso, né? A gente precisa, no Evangelho, cita assim, ó, que a mão esquerda não veja o que a direita faz, né? Então, se você fizer, faz, mas faz porque você sabe o que tem que fazer, porque o certo é fazer e não precisa falar para ninguém, né? Não adianta nem fingir que está escondendo, porque não adianta. Não é por aí também. Quem vai te cobrar é a sua própria consciência depois, a verdade é isso. Né? Então não adianta, você não está escondendo nada de ninguém. Não. Você é seu próprio juiz. A sua consciência vai ser o seu próprio juiz. E você não vai conseguir, você não esconde nada dela. Né? Então assim, não adianta fazer meio bem. Não adianta fazer as coisas pela metade. Você vai fazer, faz completo, faz direito, faz o melhor que você pode, né? Exato. Não adianta não fazer o mal. Muita gente, eu digo assim, não, mas eu não faço mal a ninguém. Mas também não faz bem a ninguém.
Então não adianta você se eximir, não adianta. Né, Rony? Sim, sim. Bom, gente. E falando em cura, não é, Saulo? Eu gostaria de ler, se vocês nos permitirem, Claro. do livro Roteiro, não é? Está ali uma passagem no livro Roteiro de Emmanuel, a psicografia do nosso querido Chico Xavier, então falando, né, sobre as doenças, deformidades. Então, Emmanuel fala assim: o corpo, mesmo deformado pelas dores mais ultrajantes, é uma bênção de Deus para o processo de sublimação do espírito. Então, que nós não reclamemos, né, das nossas dores e sofrimentos, que não nos revoltemos, né, contra a justiça divina, se somos possuidores de alguma deformidade ou de alguma doença, porque nós sabemos que isso não provém de Deus, né? Somos nós, então, pelos nossos abusos e excessos, por exemplo, quando nós citamos o perispírito, seria, como eu disse, um modelo organizador biológico, então ele seria a matriz. Muitas vezes os nossos abusos e excessos, não é? Viciações, nós acabamos maculando não só o nosso corpo físico, mas também maculamos este corpo espiritual que será o modelo organizador biológico do nosso próximo corpo físico, não é? Então, Deus não está se vingando, não está nos punindo pelas doenças, enfermidades ou deformidades, é porque nós assim fizemos, né? Se não nesta existência, em existências pretéritas, nós acabamos provocando essa problemática através, seja da doença ou das deformidades. E eu gostaria de falar aqui a respeito de Haroldo Dutra, esse espírita palestrante, que também é juiz de direito, que ele faz palestra também em vários países. E ele, numa dessas suas palestras que eu assisti, ele citou um caso muito interessante. Ele disse que estava, numa determinada época da sua vida, ele estava passando por um problema muito sério, muita dor e sofrimento. É claro que ele não disse qual seria este sofrimento. E é que ele estava ali muito abatido, chorando. E um amigo foi visitá-lo e convidou, né, para que, vamos até ali uma praça, vamos caminhar um pouco, vamos ali, né, vamos conversar um pouco, tentando ajudá-lo, né, fazer com que esta conversa poderia, de alguma forma, reconfortá-lo, né? Então, ele chega chorando ali na praça e passou um senhor perto dele neste momento, né? Um senhor que passa perto dele e o vê, ele chorando ali, e esse senhor chega perto dele e diz: olha, meu irmão, me desculpe ali interrompê-lo, mas ora por mim. E ele fica assim assustado, ele não entendeu nada. Como assim orar por ele? Nisso essa pessoa, esse senhor completa: ora por mim, porque todo aquele que sofre está mais perto de Deus. Então ore por mim, por favor. E sai, não é? E depois ele veio ter conhecimento de que este senhor era o padre, tanto que ele saiu dali e estava se dirigindo até a igreja. Era o padre, né, que era ali daquela igreja. Então, olha aí o sentido disso, né? Então, Verdade. olha, É muito para bonita a nós, passagem. não é? É para nós refletirmos, então, todo aquele que sofre está mais próximo de Deus. Então, ore por mim. Olha a humildade ali do padre. E eu queria acrescentar, né, para a gente
já estamos chegando aí no final do nosso vídeo, acrescentar que Jesus, naquele ato, naquele momento, aonde o homem estende a mão, Jesus pede que ele estenda a mão, e ele estende a mão e Jesus não coloca um saquinho de moeda, não dá dinheiro, não dá esmola. Isso, como né? disse Emmanuel, né? Nessa passagem. Não, ele pega e restitui a mão, ou seja, do homem, e lhe dá novamente a oportunidade do trabalho, né? De continuar a sua existência de forma a laborar normalmente. Então, assim, é importante, é muito importante que a gente entenda que a gente possa fazer as nossas ações, que a gente, né, possa estar cheio de vontade de elaborar, de contribuir, de ajudar, né? E que essas benéficos a todo momento chegam até nós, né? Seja no momento que você estiver passando, seja a dificuldade que você estiver passando, você vai chegar, com certeza, em algum momento, a cura desse sofrimento, a cura dessa dor. Em algum momento isso vai chegar, isso vai passar, né? E que você possa então reconhecer que tudo isso que você passou foi para o seu crescimento, para o seu bem, para a sua reforma. E que a gente possa lembrar que todas essas curas dependem da nossa reforma. A cura está sempre em nós, através da nossa reforma, como a gente já tem falado em diversos desses vídeos da série da cura. Não é verdade, Rosa? Sim, sim. Então, como eu gosto de citar sempre aqui, o nosso querido também André Trigueiro, que eu já falei, citei anteriormente, né? Esse ativista aí do meio ambiente, como jornalista, também um espírita dedicado nesse Papo das 9. Ele, desde o início da pandemia, né, ele reserva este horário às 9 horas da manhã, todos os dias. Ele nunca faltou, ele nunca falhou sequer um dia, desde que começou esta pandemia. Ele está ali presente, né? Muitas vezes, ao final, ele nos dá estas palavras bem reconfortadoras: força, coragem e fé. Então, eu gostaria aqui de plagiá-lo e dizer que todos nós, neste momento de tanta dor e sofrimento por que passa a nossa humanidade terrena, que nós tenhamos sempre força, coragem e fé. É isso. Gente, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Muito obrigado por nos receber em seu lar, no seu escritório, na sua casa, enfim, aonde você estiver, por nos ouvir, pela paciência que você tem conosco. Gratidão e até sábado que vem. Um abraço, gente. Um abraço, até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus.